Eu gostaria de ler com vocês um livro lá de Hebreus. Abram, por favor. Hebreus capítulo 1, dos versos 1 ao 6. Olha o que ele diz aí, ó. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho e hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Por que eu li esse texto de Hebreus capítulo 1? Porque, irmãos, na igreja primitiva, a heresia já estava correndo solta. Se fez necessário e de grande urgência trazer a natureza e função dos anjos. Mas aí vem a pergunta: qual era a heresia que estava pairando na igreja primitiva? A heresia era que alguns estavam afirmando que Jesus era o quê? Um anjo. Que Jesus era um anjo. Eles diziam que Jesus era um ser sobrenatural, mais do que um homem e menos do que Deus. E aí o autor aos Hebreus, sabendo desta heresia, ele escreve esse texto para justamente mostrar quem é Jesus. Vejam o que o autor nos diz lá nos versos 13 e 14. 13 e 14 do capítulo 1. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Então vejam aí, irmãos, que o autor aos Hebreus está dizendo que Deus ordena que até os anjos adorem a Jesus. Então nós precisamos entender uma coisa aqui: Jesus não é anjo, óbvio, ok? Então nós sabemos que Jesus é o próprio Deus. Então, irmãos, a função dos anjos está aí, ó. Eles são seres criados, tá? Espíritos ministradores, não têm corpos naturais, totalmente não físico. E aqui eu quero fazer uma observação, é que quando a Bíblia ela usa a palavra espírito, isso significa necessariamente aquilo que é totalmente não físico, quando se refere aos anjos, ok? São criaturas, não são iguais a Deus, certo? E fazer parte da corte celestial é uma das funções dos anjos, ok? Poderíamos também trazer aqui as hostes celestiais. Já ouviram falar disso, não já? Das hostes celestiais. As hostes celestiais incluem os anjos e os arcanjos. Se você me perguntar, pastor, por que anjos e arcanjos? É uma questão de hierarquia.
de hierarquia. Era uma ordem de autoridade dentro do mundo angelical. Tá certo? E aí, irmãos, falando de uma forma mais específica dos anjos, nós encontramos essas 3 categorias nas Escrituras: querubins, serafins, Gabriel e Miguel. Querubins. Quem eram os querubins? O que é que os querubins faziam? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 24. Gênesis 3, verso de número 24. Diz assim: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, os querubins, eles guardavam o quê? A entrada do paraíso. Eles guardavam a entrada do paraíso. Quando você vai para Êxodo 25, dos versos 18 ao 20, você vai ver ali que os querubins são apresentados como olhando para o propiciatório. Tá certo? Quando você lê, por exemplo, 2 Samuel, capítulo 22, verso 11, Salmo 18, verso 10, que ali, nesses 2 textos, você vai encontrar o cântico de Davi por livramento dos inimigos e de Saul. Você vai ver que os querubins são aqueles que constituem o carro em que Deus desce à terra. Êxodo 25, Salmo 80, 99, Isaías 37 nos diz que Deus habita no meio ou acima dos querubins, nos tabernáculos e no templo. Irmãos, os querubins, eles revelam poder, revelam a majestade e a glória de Deus. Eles revelam isso. Como também os querubins, são eles que guardam a santidade de Deus no jardim do Éden. No jardim do Éden. Como no tabernáculo, como no templo, como na sua descida à terra. Então a função dos querubins é justamente esta. Já quando a gente estuda sobre serafins, aí você vai ver outras funções. Isaías, o texto clássico, capítulo 6, verso 2, 3 e o verso 6, eles são mencionados. Eles são apresentados de forma simbólica, na forma o quê? Humana. Vamos ler, irmãos, Isaías? Porque a gente lendo, a gente se contextualiza. Não fica, o que é que o texto diz lá, que eu não sei e tal. Então, enfim, vamos ler Isaías. Isaías capítulo 6. Verso 2, acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. No verso 6, diz assim, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Irmãos, em distinção dos querubins, os serafins, eles são servos de Deus ao redor do trono do rei. São eles que cantam seus louvores, está aqui no texto. E eles estão sempre a executar as ordens de Deus. Sempre. Joia? Querubins são eles que revelam o poder, majestade e glória de Deus.
Serafins são eles que cantam ao Senhor e estão sempre prontos a executar as suas ordens. E aí, irmãos, nós chegamos a dois anjos, Gabriel e Miguel. Então, estes são os únicos mencionados em toda a Escritura, que são chamados pelo nome. Ok? Gabriel e Miguel. A ordem, ela está certa. Nunca Miguel e Gabriel. Ou melhor, e sim Gabriel e Miguel. Questão de autoridade. Vejam que Gabriel, ele é mencionado aonde? Em Daniel capítulo 8, no verso 16, naquela visão que Daniel teve do carneiro e do bode. Lembram? Isso foi pregado aqui já. Naquela visão que ele teve, e com relação à sua interpretação, o anjo Gabriel, ele desce e interpreta para Daniel o sonho. E dá o significado do sonho a Daniel. Irmãos, eu gostaria de que vocês participassem agora. Onde é que Gabriel ele aparece outra vez? Não, Pierre, tu ouviu hoje de tarde, brother. Alô, Maria? A Maria. Vai ganhar o chocolate. A Maria. Ok? Não falei não? Então pronto, Pierre. Falei o Pierre. Falou, foi mesmo, foi. Então assim, ele apareceu a quem? A Maria. Ele também aparece em Daniel capítulo 9, 21, na oração de Daniel. Quando Daniel ora, ele aparece para auxiliar Daniel. E aí em Lucas capítulo 1, verso 19, ele aparece primeiramente a quem? A Zacarias, anunciando o quê? João Batista. Lembram lá? E logo depois vem essa tarefa muito sublime, que é justamente anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Então vejam aqui, irmãos, que a tarefa especial de Gabriel era o quê? Transmitir revelações divinas aos homens e interpretá-las. Essa era a função de Gabriel. E o Miguel? Miguel, você... Pronto, Miguel, ele vai ser mencionado em Daniel capítulo 10, o verso 13 e o verso 21, naquela visão do homem vestido de linho. Ele vai aparecer ali, como também ele vai aparecer lá em Judas 9. Lembram daquele texto da disputa do corpo de Moisés? Quem é que luta com Satanás? Miguel. É Miguel quem luta. E ele vai aparecer também em Apocalipse capítulo 12, verso 7. Ele luta contra quem? Contra a besta, o dragão. Então, Gabriel é aquele anjo que a sua tarefa é transmitir revelações divinas e interpretá-las. E qual era a função de Miguel? Batalhar, lutar. Essa era a função, batalha espiritual. Que eu não vou tocar nisso aqui, que depois a gente vê um estudo depois, né? Sobre batalha espiritual, aquela coisa toda, certo? Então, Miguel tinha essa função, tá certo? Gente, eu trouxe aqui também a sua tarefa, a tarefa dos anjos, ó, ministrar. Se nós lermos, como nós lemos Isaías 6, versos 1 ao 3, você vai encontrar lá os anjos tendo a função de ministros. Eles estão ministrando, como também eles são mensageiros. E aqui, irmãos, nesse ponto mensageiros, nós encontramos o ministério dos anjos, servir como mensageiros, que é justamente a palavra grega angelos, que significa isto, mensageiros. Quer exemplo? O anjo Gabriel,
ele foi enviado para anunciar o nascimento de João Batista. Ele foi aquele que anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Foram eles, eu estou falando agora dos anjos em geral, foram eles que apareceram nos campos fora de Jerusalém, proclamando o quê? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Lucas capítulo 2. Amados, os anjos, eles ministraram também a quem? A quem mais os anjos eles ministraram? Eu tinha um amigo que fazia um grilo assim nessa hora na classe. Faz também, ó. Faz o grilo, ó. Então, olha só, eles ministraram a Jesus, irmãos. Isso, Marcos capítulo 4. Está lá. Anjos ministraram a Jesus depois que ele suportou ali 40 dias de tentação por parte do Satã, né? Lá no deserto. Eles ministraram a Jesus quando ele foi preso. Ele ali afirmou que tinha autoridade para convocar o quê? Legiões de anjos que viriam livrá-lo. Está lá em Mateus 26. Fazendo referência, irmãos, àquilo que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Aos carros de fogo em Dotã, que você encontra lá, vieram o quê? Livrá-lo. Tá? Então, aqueles anjos, eles eram o quê? Invisíveis ao olho nu. Lá em 2 Reis. Foi por isso que Elias, ele ora a favor de seu servo. Ele pede o quê? Deus, abre os olhos. E quando ele abriu os olhos, ele viu o quê? Legiões de anjos, do exército do Senhor. Certo? Irmãos, eles podem também servir se tornando visíveis. Exemplo, eles se tornaram visíveis durante o ministério terreno de Jesus. Alguém lembra? Aonde os anjos se tornaram visíveis no ministério de Jesus, onde as pessoas puderam ver os anjos? Na ressurreição, certo, de Jesus, foi anunciada por quem? Por eles. Aos pastores, na ascensão, tá certo, foi anunciada pelos anjos também, quando Jesus foi assunto aos céus, Marcos capítulo 8, verso 38. Diz lá também nesse texto, que no retorno de Cristo, ele virá com quem? Com os seus anjos em glória. Tá ok? Uma outra observação que poderíamos fazer aqui é o que nós encontramos em Hebreus capítulo 13, verso 2, que nos diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando aqui sem o saber, alguns acolheram o quê? Anjos. Irmãos, no Antigo Testamento, os anjos, eles apareceram várias vezes em forma humana, em forma de homens. E o interessante que você pode perguntar aí assim, pastor, e se aparecer alguém na minha casa e tal, como é que eu vou saber que é um anjo ou que não é um anjo? Irmãos, todas as vezes que os anjos apareceram em forma humana, eles foram reconhecidos por aqueles que estavam vendo como visitantes procedentes do mundo angelical. Para acabar com aquela dúvida, vai que eu boto uma pessoa para dentro da minha casa, vai me assaltar. Sai correndo. Que anjo foi esse? Foi um demônio que veio. Não foi um anjo, não, foi um demônio. Então, há essa identificação. Deus não é menino, gente. Já. Deus não é menino. Tá ok? Então, esses anjos, eles aparecem assim e foram reconhecidos como os mensageiros de Deus. Há divergências
Mas eu concordo com, por exemplo, Lloyd Jones, como Sproul, como C.S. Lewis, como Wayne Grudem. Em sua maioria, eles defendem, irmãos, que os anjos, eles continuam, mesmo em nossos dias, a servir aos santos em tempos de grande perigo. Porém, nós precisamos entender uma coisa: os anjos, eles servem a Deus e não a mim e a você. Eles servem a Deus. É Deus quem determina, é Deus quem diz se o anjo vai ou não vai. Não sou eu que digo. Por isso que eu não tenho que ficar pedindo ao anjo protetor. Me proteja, meu anjo. Não sei, nem sei esses nomes desses anjos protetores. Mas vocês conhecem aí, sabem. Fica pedindo, né? Ao anjo protetor, ao anjo da guarda, para guardar. Eu vou não sei para onde. Ai, o anjo da guarda vem estar aqui. Não, irmãos. A gente deve pedir que Deus nos guarde. Agora, se Deus quiser nos guardar com a sua mão poderosa, Ele vai guardar. Se Ele não quiser guardar com a sua mão poderosa ali, Ele vai mandar um mensageiro dele. Um anjo. E teve testemunhos de pessoas que o anjo foi lá e, entendeu? E libertou, livrou, certo? Aí você pergunta, mas como ele vai vir? Com asas, reluzente? Aí eu não sei, irmão, depende da vontade de Deus. Se Deus quiser colocar um anjo para aparecer assim, vai aparecer. Se Ele quiser que apareça como forma humana a gente aqui, vai aparecer também. Eu creio que Deus usa esse meio também para livrar o seu povo de uma batalha espiritual, de uma luta, de um livramento físico. Eu creio, irmão. Deus pode. Vamos caminhando, que eu ainda tenho alguns minutos. As perguntas a gente coloca para depois. Tá certo? Então, é importante que a gente saiba disso. Alguns outros exemplos do serviço dos anjos, tá? Eles louvam a Deus dia e noite. Está lá, ó. Jó 38, verso 7. Isaías 6, que acabamos de ler, verso 3. O Salmo 103, verso 20. Estão louvando, irmãos, a Deus dia e noite. Eu gostaria de ler o Salmo 103, porque aí... O Salmo 103, verso 20. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Exércitos aqui é quem? Os anjos. São os anjos. Se você ler o Salmo 148, verso de número 2. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos, o quê? Celestiais. Eles servem a Deus louvando o nome do Senhor. Como também eles são enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, que lemos, verso 14. Eles, irmãos, isso é tremendo. Lucas 15, verso 10, olha que maravilha. Eles se alegram na conversão de um pecador. Então, quando eu me converti, os anjos fizeram festa. Eu acho que muita. É um pecador, né? Também fizeram festa para você. Eles se alegraram na presença de Deus quando o Espírito Santo nos invadiu, irmão, e nos regenerou. Quando o Espírito chegou para nós assim, você é meu. Olha que maravilha. Se ninguém aqui, da sua casa, do seu trabalho, bateu palma, se alegrou por você ter se convertido, não fique triste não. Porque os anjos se alegraram. E muitos, viu? Legiões se alegraram com a sua conversão. Tá bom? Eles guardam os crentes. Está no Salmo 34, verso 7, Salmo 91, verso 11. Eles protegem os pequeninos. Tá? Quando você vai ler, por exemplo, Mateus, ó, capítulo de número 18, você vai ver isso, ó, que ele protege os pequeninos. Mateus 18,
verso 10. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celestes. Estão presentes na igreja também. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 10. O apóstolo Paulo nos traz essa informação. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 10. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Se você ler a partir do verso 1 do capítulo 11, você vai ver que Paulo ele está dando instruções sobre o quê? A adoração no templo. Quando você lê 1 Timóteo, capítulo de número 5, 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso 21, diz assim, eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Paulo estava dando conselhos a Timóteo, à igreja, sobre os escravos, sobre as viúvas. Então ele vai mostrar, irmãos, que eles estão presentes. São eles que conduzem os crentes para o seio de Abraão. Está lá em Lucas 16, verso 22. Quando ele fala do mendigo, lembram lá daquela Lázaro e o rico? Quem é que conduz o mendigo? Os anjos. Seu número. Quantos são? A Bíblia não mostra isso, irmãos. E também não é de grande importância para nós sabermos quantos anjos tem lá. Quando você for para lá, você pergunta: Deus, quantos? Tá? Então a Bíblia não contém nenhuma informação definida. Agora, alguns historiadores, alguns teólogos, estudando a história do exército de Roma, eles fazem uma comparação, porque no exército de Roma havia legiões. E eles vão dizer que essas legiões elas variavam entre 3.000 e 6.000 legiões. E o interessante é que se a gente for por esse caminho, quando nós lemos Mateus 26, verso 53, Jesus disse ao seu discípulo que se ele quisesse, rogaria ao Pai 12. 70 e poucos mil. Para defendê-lo ali naquele momento. Então, irmãos, vimos os anjos, certo? E os demônios? Já os demônios, irmãos, eu não fui tão profundo assim, porque a gente não pode dar tanta ênfase a ele. Mas enfim, estou brincando. Mas olha só, sobre os Satanás e os demônios, tá? Então, nós precisamos saber que temos os bons e temos os caídos, ok? Esses caídos, eles se deleitam em quê? Em opor-se a Deus, joia? O objetivo dos demônios, é destruir a obra de Deus. Irmãos, da mesma forma que Adão e Eva foram criados originalmente bons, assim também os anjos foram criados bons. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, e Judas, capítulo 6. Mas uma parte, tá, do domínio angelical caiu junto com quem? Com Lúcifer. E aí, irmãos, ele se tornou o arcanjo supremo dos caídos. Ele quem manda lá. Certo? O pecado, irmãos, especial destes anjos não está revelado. Ninguém sabe, a Bíblia não diz qual foi o pecado. Mas provavelmente constitui em se exaltarem contra Deus.
Alguns falam que foi o orgulho, a questão de ser igual a Deus, de ter o mesmo poder que Deus, e por aí vai. Mas a Bíblia não fala. A gente pode supor que eles aspiravam à suprema autoridade. Certo? Agora, nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Satanás não é Deus. Não há esse dualismo. Nós não somos dualistas. Nós não cremos em dois poderes iguais e opostos. Estava mostrando, Lucas, umas fotos lá do Google, você bota, né? Antes de demônio, você vê Jesus assim, de braço cruzado, com o demônio do outro lado, né? Isso não existe, irmãos. Nós não temos dois. Não é um luz e outros trevas. Satanás, ele é um anjo. Ele é um anjo o quê? Criado. Ele é uma criatura. Por favor, não sai daqui que foi Deus que criou Satanás. Não, ele criou o anjo Lúcifer. Bom, como ele criou Adão e Eva. Agora eles se rebelaram. Ele é um ser criado por Deus. Outra coisa, ele não tem o poder de Deus. Tá? Ele não tem o poder de Deus. Ele não pode, irmãos, fazer coisas que somente Deus pode fazer. Embora ele seja mais poderoso e mais perspicaz do que os seres humanos, do que eu e você. Ele é mais poderoso do que a gente. Satanás, ele é mais poderoso do que a gente. Ele é mais forte do que a gente. Porém, ele é muito mais fraco do que Deus. E é isso que nos conforta. Não quero nem saber se ele é mais forte do que eu. Eu quero saber que Deus, que ele é mais fraco e muito mais fraco do que Deus. Por isso, irmãos, aquele que é habitado pelo Espírito Santo não deve temer ser possuído por um demônio. Se nós temos o Espírito Santo, jamais seremos possuídos pelo demônio. Não tem como aquela história. Pode acontecer? Pode, com alguém aí do mundão que não tem o Espírito Santo. Mas nós, imagine, irmãos. Eita, o pastor deve estar endemoniado ali. Peraí. Quem é que habita no coração? O Espírito. Ok? Não há espaço para ele mais no nosso coração. E o que nos conforta, irmãos, é justamente isso aqui, ó. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo não deve temer ser possuído por um demônio, porque 1 João 4,4. Vamos ver todos juntos? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ponto. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Certo? Deu meu tempo. As imagens diferentes de Satanás são essas aí, ó. Leão. Lembram lá 1 Pedro 5,8? Ele está como um leão ao nosso derredor. Não é assim? Mas quando Deus vem, ele foge como um leãozinho com o rabo entre as pernas. Porque ele é fraco diante de Deus. Ele é tentador. Ele é enganador. Ele é acusador. Irmãos, o alvo principal de Satanás é esse aqui, ó. O seu alvo é impeli-los ao desespero e não ao arrependimento. Satanás quer nos deixar desesperados. Desesperados. Ele se deleita, irmãos, em seduzir pessoas ao pecado. Ele fez isso com Jesus Cristo, tentando Jesus, para que Jesus viesse cair durante a tentação no deserto. Ele quer justamente nos perturbar. Vocês já perceberam que quando a gente peca, o ato não é tão perturbador? É gostoso o pecado, quando a gente comete o ato. E depois, aí que vem o moído. Porque aí ele vem e diz assim, olha, tá vendo aí?
Você não é cristão? Hã? Você não está na igreja? Você não está cantando? Você está pregando? E olha, aí você fica, meu Deus, pronto, Jesus não me ama mais. Jesus não quer saber mais de mim. Eu não vou mais para a igreja. Eu não sou digno de entrar por aquelas portas. Eu não posso estar ali porque eu sou um pecador, meu Deus. Gente, isso é do diabo, irmãos. Isso é ele. Isso é simples, né? Mas tem tanta gente assim, irmãos. Você nem imagina. A gente que é pastor sabe. Quando a gente encontra pessoas lá fora que eram da igreja, a gente chega sempre para conversar. As pessoas, pastor, eu não vou porque eu não sou digno de estar ali, pastor. Eu sou muito pecador, eu erro muito. Não dá, pastor, para estar ali na igreja. Meu irmão, mas vai, irmão. Você serve a um Deus que perdoa pecados. Mas é porque o demônio, Satanás, com seus anjos, fica justamente perturbando o servo de Deus. Para que ele se ache indigno de entrar na presença de Deus porque ele cometeu algum pecado. Então ele faz isso, irmãos. Uma de suas funções é cegar e desviar até os eleitos e ancorar o pecado no seu mau caminho. E colocar o pecado, irmãos, o pecador no mau caminho. Ele quer desviar. Ele quer colocar o pecador no seu mau caminho. É interessante isso, irmãos, eu quero terminar aqui, que eu acho que para falar de demônios é o suficiente. Mas é esse livro que vocês precisam ler. Que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Gente, esse livro é fantástico. Eu estou na 5ª carta, são várias cartas. E ele aqui vai justamente traçar um diálogo entre Satanás e o sobrinho. Onde este sobrinho, ele tem uma função, ele tem uma meta, de justamente perturbar um servo de Deus. De perturbar um servo que se converteu ao Senhor. Eu gostaria de ler rapidamente, para que os irmãos entendam. É cômico, você ri, mas no fundo, mas não é que ele faz isso mesmo? Não é que às vezes ele fez isso comigo, né? Eu caí nesse negócio. Ele diz assim, ó: meu querido verme lindo, que é o sobrinho. Eu noto que você diz que está direcionando a leitura do seu paciente e se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com tal amigo materialista. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Até parece que está chamando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Garras do inimigo aqui é o Senhor. Até poderia ter sido esse o caso há alguns séculos. Naquela época as pessoas ainda sabiam muito bem quando algo tinha sido provado, logicamente, e quando não. E quando tinha sido provado, eles criam nisso de verdade. Naquela época. Elas ainda faziam associação entre o pensamento e a ação. E estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida em decorrência de ideias racionalmente encadeadas. Mas graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. Seu homem está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas ultrapassadas, ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. Tem muita gente assim, irmãos. Do seu tio mal danado. Outra coisa que ele escreve, ele chega e diz assim, ó: meu querido verme lindo, fiquei bastante contrariado com a notícia de que o seu paciente se tornou cristão. Não alimente vãs esperanças de poder escapar das penalidades habituais. De fato, tenho certeza de que em seus melhores momentos, nem você mesmo deseja isso. Nesse meio tempo,
precisamos tirar a maior vantagem possível dessa situação. Não há motivo para desespero. Centenas desses novos convertidos, adultos, foram recuperados depois de uma breve estada no campo do inimigo, igreja, e agora estão conosco. Todos os hábitos do paciente, e agora ele não se refere ao cristão como cristão, mas sim como paciente, tanto mentais quanto físicos, continuam militando ao nosso favor. Aquele irmão que se converte tem aqueles conflitos todos, né? Será que isso é verdade? Aquelas coisas, será que Adão tinha um umbigo ou não? Se não tem um umbigo, então não vou crer no Evangelho. Então a Bíblia é falsa. A Bíblia não é? Não tem esse negócio, né? Que fica tentando ver essas coisas nas Escrituras para se é verdade ou não, e se for verdade, crer na Bíblia, se não for, cai fora. É isso aqui, ó. Tá ainda, ele diz assim, ó, não se preocupa não. Esses pensamentos estão militando a nosso favor. Um dos nossos grandes aliados no presente é a própria igreja. Não me entenda mal. Não estou falando da igreja que vemos expandir-se ao longo dos tempos e do espaço, arraigada na eternidade, terrível como um exército levantando suas bandeiras. Igreja invisível. Ele não está se referindo à igreja visível. Satanás não se refere a isso. Esse, posso confessar, é um espetáculo que tira nossos tentadores mais audaciosos do sério. Mas, felizmente, isso é quase invisível para os humanos. Tudo que o seu paciente vê é a imitação de divindade de um prédio gótico construído pela metade. Quando ele entra nela, vê o dono da mercearia local vindo em sua direção para cumprimentá-lo com aquela bajulação, apressado para lhe empurrar um livrinho intacto, contendo um tipo de liturgia que ninguém entende, e um livrinho surrado que contém textos alterados de várias canções religiosas, a maioria de mau gosto e em letras miúdas. Quando ele se assenta no banco de igreja e olha ao redor, vê precisamente aquela turma de vizinhos que havia evitado até então. Você, meu sobrinho, deve investir pesado nesses vizinhos. Faça com que a sua mente, a mente do paciente, pendule entre uma expressão como o corpo de Cristo e as faces reais do banco vizinho. É claro que pouco interessa que tipo de pessoa esteja de fato sentado no banco ao lado. Talvez você até saiba que um deles é um grande guerreiro do exército inimigo. Não importa. Graças ao nosso Senhor das profundezas, o seu paciente é um baita tolo. Se algum desses vizinhos desafinar na hora de cantar, ou fizer barulho com as solas dos sapatos, ou tiver queixo duplo, ou vestir roupas bizarras, o paciente vai acreditar facilmente que a sua religião só pode ser, por isso mesmo, e de alguma forma ridícula. Estou terminando agora. No seu estágio atual, ele tem uma ideia de cristãos em sua mente, que supõe ser espiritual, mas que na verdade é em grande escala a semelhança de um espírito. Mas não é espiritual. Não vou tudo não para você comprar o livro e ler. Satanás, irmãos, ele é astuto. Ele não dorme. Ele não brinca em serviço. Apesar de ser engraçado, mas de fato, ele está sempre investindo contra a igreja do Senhor. Tenho certeza que ao ler isso aqui, e quando você ler todo o livro, muitas pessoas à sua volta virão à sua mente assim, poxa, esse camarada era assim. Irmão, Satanás, ele sempre quer que nós entremos por essas portas e não venhamos ver o que é de importante e essencial, que é o Evangelho. Mas ele quer que a gente olhe para isso aqui, ó, que é físico. Essa igreja tem uma cortina preta, não vou mais nela. Essa igreja está com parede suja, não vou mais nela. Esses irmãos aqui, bicho, essa irmã aqui veste essa roupa, nossa, pior do que o Cafuçu. Isto, povo ridículo, povo estranho. Meu lugar não é aqui, meu lugar é lá fora, num ambiente mais chique, mais racional. Ele sempre está fazendo isso. Mas eu repito, maior
é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Oremos, irmãos. Coloquemos as nossas vidas diante de Deus. E como diz o próprio Jesus, vigiai e orai. Que Deus nos abençoe, irmãos.